Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 98. Carência é falta de amor. Nesse episódio eu bati um papo com a Diane Pereira, que é a atual diretora executiva do Instituto Baixada, uma organização da Baixada Maranhense. A Diane é uma pessoa incrível, foi um papo maravilhoso. Como ela mesma se diz, uma pessoa muito legal, e é mesmo, viu? E que gosta de coisas mais rurais, de contato com a natureza, e que tem uma caminhada aí pelo esporte, né? O esporte que trouxe ela para um projeto social, que depois desagou no que hoje é o Instituto Baixada. Mais um caso, hein, gente, de gente que é fruto de projeto social. Entrevistamos várias pessoas aqui nessa temporada e isso é muito legal ver quanto isso é uma realidade. Uma aula de lucidez, um papo com ela, uma pessoa jovem, mas que tem uma visão de mundo muito profunda, muito crítica, e ao mesmo tempo uma alegria de viver, uma alegria. A gente percebe, né, quem estiver escutando aí, a maneira como ela coloca, como ela fala, passa uma energia e de fato impressionante. Criada por uma avó que era parteira, como ela disse, uma avó, uma pessoa faladeira, né? A questão da oralidade muito presente, que é basicamente uma boa ilustração desse Brasil mais profundo aqui. Nascida no município de São Bento, no Maranhão, dá um Google aí que você vai encontrar. Uma localidade bastante rural, né? Com a natureza ali presente. E ela nos brindou com uma aula de filantropia comunitária, né? Fala-se muito, o tema está em alta, e o Instituto Baixada é um ótimo exemplo de filantropia comunitária. E ela foi contando isso ao longo do episódio, falando aí da colaboração, da solidariedade, da sua visão crítica como uma mulher preta que enxerga aí o lugar de privilégios que nos permeia não só na filantropia, mas no Brasil como um todo. Além de tudo isso, ela também está ancorando um podcast, O Que Será de Nós, produzido aí pelos colegas do Instituto ACP. Muito bacana, link aí na descrição também. Ela como uma podcaster, se descobrindo dessa forma também. E fechar com uma aspas dela que é não esquecer de ser gente. Achei tão profunda essa aspas dela, achei muito legal mesmo. E ser feliz é muito importante. Então, com esse convite aqui, eu abro aqui para o papo, que foi incrível. Partiu para o papo. Bom, Diane, obrigado por você ter aceito o convite. Uma alegria tê-la aqui conosco. Para começar, conta um pouco aí quem é a Diane e fala um pouco do Instituto Baixada. Seja super bem-vinda. Oi, Fábio, muito obrigada pelo convite. A alegria é minha de estar nesse espaço. Bem, Diane é uma pessoa muito legal, eu acho, né? Eu sou da Baixada Maranhense, né? Uma região que fica no norte do Maranhão. Nasci numa cidade pequena chamada São Bento. Essa região que eu nasci é uma região predominantemente rural. Então, você tem rios, você tem campos, você tem lagos, você tem uma paisagem muito verde ao redor da cidade, dentro da cidade. Você tem... A minha família ela é um misto, assim, né? Então, a minha mãe ela vem de um povoado dessa cidade, que chama Cocalzinho, e o meu pai vem da zona urbana. Pensa aí, zona urbana, entre aspas, né? Porque eu estou falando do interior do estado do Maranhão. Estou falando de uma região, como eu disse no começo, predominantemente rural, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Então,
eu tenho a minha relação assim com as coisas, ela com o dia, com as pessoas, com a comunidade, ela é muito atravessada pela visão da minha avó, pela presença da minha avó. E é isso, eu fui criada por uma mulher que tinha uma personalidade muito forte, muito curiosa, muito, como a gente diz por aqui, faladeira. Minha avó é uma pessoa da tradição oral, então o primeiro mundo que eu conheci foi através das palavras delas, assim, né? Então, eu acho que isso é parte também de fazer dessa construção que eu tenho, assim, de entendimento do mundo, das palavras, né? Vem muito dela. Essa é uma região com forte, na verdade, história repassada através da oralidade, né? Esse é um dos nossos fortes, é uma região de muita pesca, uma região onde a gente vai buscar o nosso peixinho no rio, onde a gente faz a nossa farinha, onde a gente planta o nosso arroz, onde a gente cultiva as nossas sementes e as nossas mudas de plantinha para fazer o nosso remédio, um chá. É uma região que tem solidariedade como base da construção social, né? Então, eu venho desse espaço. Diane é uma pessoa construída a partir desse espaço, né? Que é a Baixada Maranhense, a relação com a minha avó, a relação com a natureza, né? Com os processos mais simples do cotidiano. Então, eu venho daí. E o Instituto Baixada é muito engraçado, Fábio, porque o Instituto Baixada ele é uma organização que nasce da Baixada Maranhense. O nome do instituto é o nome da região. A gente, na verdade, quando eu tinha 12 anos de idade, eu ingressei num projeto que era desenvolvido por uma ONG chamada Formação no meu território. A Baixada Maranhense é um conjunto de 21 municípios. Essa ONG fazia um projeto em 10 desses municípios. Ela tinha um planejamento estratégico para trabalhar, o nome do projeto era CIP Jovem Cidadão, Conjunto Integrado de Projeto Jovem Cidadão. Eram 10 anos de trabalho pensado para esse território. Quando eu entrei, aos 12, 13 anos por aí, já existiam 3 outras gerações antes de mim. Em um determinado momento, essa ONG perguntou para essas gerações: bem, a gente vai sair, nosso planejamento estratégico vai terminar. O que vocês vão fazer? E aí as 2 primeiras gerações decidiram criar uma fundação comunitária, e o nome dessa fundação comunitária é Instituto Comunitário Baixada Maranhense. E aí todas as ações que começaram a ser encabeçadas e pensadas na Baixada Maranhense daquele momento para cá ficaram a cargo do Instituto Baixada, com apoio do Formação por um Momento, né? Então, o que é o Instituto Baixada? O Instituto Baixada é uma organização que reúne pescadores, professores, estudantes, jovens, pessoas que nasceram na Baixada Maranhense, e todas essas pessoas fazem parte do Instituto como associados. Então, essas pessoas elas se reúnem para pensar as prioridades de investimento social na Baixada Maranhense. Então, o Instituto Baixada é uma organização que trabalha para fortalecer pessoas e comunidades da Baixada Maranhense, né? E trabalhando com educação, trabalhando com cultura, trabalhando com formação de liderança, com fortalecimento do empreendedorismo local. Então, o Instituto Baixada é essa organização aí que está no território, nasce no território, está no território, é de gente do território. E eu, quando o Instituto Baixada foi criado, eu tinha 12 anos, eu não estava ali para ser uma associada ainda, né? Eu me tornei associada em 2018 do Baixada, e em 2019 eu entro na direção do Instituto. E desde então você está com esse abacaxi na mão. E desde então eu vou chamar de macaxeira. Então, desde então, eu tô com essa macaxeira na mão, né? Com essa mandioca, com essa macaxeira na mão, para transformar em algo que nasce do território. A mandioca, a macaxeira nasce no território, a gente precisa transformar ela numa coisa que as pessoas consigam comer, e aí a gente está fazendo isso em conjunto, né? Porque a proposta do Instituto Baixada, Fábio, a gente tem uma governança que ela é muito diferente. Então, a nossa governança é feita para que todas as pessoas que estão ali na direção opinem sobre
para onde o que é preciso investir no território, mas a gente só opina depois que o território diz quais são as prioridades de investimento, né? Então, a gente está aí tentando fazendo, né? Farinha, fazendo fécula de mandioca para fazer um beijuzinho, a gente está fazendo aí uma pimentinha, a gente está fazendo as coisas com essa mandioca, com certeza. Não, primeiro, assim, destacar que legal se você dividir sua trajetória e também você trouxe de uma forma muito didática um conceito de fundação comunitária. Então, muito legal. Muita gente estuda, quem escuta e estuda, teoriza sobre esse assunto. E o Instituto Baixada é um exemplo prático, né, com todos os desafios e belezas dele. É legal que você, né, coloriu bem aqui. Bom, e na tua apresentação e na apresentação do Instituto Baixada, você já falou um pouco da minha segunda pergunta, mas eu vou trazê-la, que é hoje a gente faz um grande esforço de tentar atuar fora do eixo Rio-São Paulo, ou fora do que o eixo Rio-São Paulo emana como sendo, entre aspas, verdade nesse setor que a gente atua. Uhum. Como é que é para vocês? Né? Quando a gente fala fora do eixo, tem muitas múltiplas camadas, né? Como é que chega para vocês essa discussão de estar fora ou longe do eixo? Olha, Fábio, tem uma coisa muito legal assim, né? Aqui na Baixada, a gente foi ensinado a olhar o nosso território a partir das potencialidades. Então, todas as pessoas que fazem parte do Baixada, têm na sua construção, de criança até quem é hoje, ultrapassar desafios para a sobrevivência, né? Então, eu estou falando mesmo que, por exemplo, a minha avó, o meu pai, a minha mãe são analfabetos, entendeu? E tudo que eles queriam era que eu pudesse me alfabetizar para me tornar uma professora. Então, assim, a Baixada Maranhense era formada desses ciclos, né, de desigualdade. Mas a gente foi ensinado a ver nosso território a partir das potencialidades. Porque quem não enxerga o seu território com potencialidade não desenvolve capacidade de transformá-lo. Porque ele é valioso. E essa é uma educação importantíssima para a gente que está no território. Quer dizer, eu enxergo São Paulo como valioso, mas não enxergo o meu território como valioso. Isso para a gente não pode acontecer, né? Então, o que eu estou dizendo eu olho os torrões da Baixada e eu posso dizer que aquilo ali é só escassez. Mas esses torrões, durante 6 meses, eles são abundância, porque eles ficam cheios de água. E essa abundância faz com que várias famílias consigam se alimentar e também consigam vender esses peixes para poder distribuir para outras famílias que vão se alimentar, para que a economia, por exemplo, aconteça dentro do território. Então, o Baixada, ele ficou por muito tempo, a gente existe formalmente desde 2009, viu, Fábio? Mas a gente ficou por muito tempo concentrado no nosso território. Todas as pessoas que fazem parte do Baixada foram transformadas pelas ações do Baixada ou do Instituto Formação. Então, eu não consigo te dizer se eu estaria aqui sem a ação da minha avó e a ação do Instituto Formação e a minha também, né? Mas a gente foi ensinado a olhar o nosso território, a se concentrar no nosso território, a entender que eu poderia mobilizar uma pessoa para poder pensar o território, para poder enxergar, por exemplo, que as brincadeiras populares que a gente fazia são super importantes para que a gente consiga conviver, para que a gente consiga ser feliz, para que a gente consiga estudar, para enxergar que existe engenharia dentro de desenvolver um sistema para pescar, né? Quer dizer, se eu entregar uma garrafa de vinho para alguém e dizer assim, que não é do meu território, que não está dentro do ambiente da pesca, e falar assim, pega os peixinhos para a gente comer, a chance dessa pessoa olhar para essa garrafa e entender que aquilo ali é um instrumento para pescar é muito baixa. Mas se eu entregar essa garrafa de vinho, para Zé de Amaro, lá da comunidade de Cocalzinho, e dizer, Zé de Amaro, eu preciso, vamos comer um peixinho? Ele vai no rio e vai trazer um peixe para mim. Isso é tecnologia social. Isso é engenharia. Enxergar o meu território a partir desse ponto de vista é o que faz, por exemplo, o Baixada concentrar todo o seu trabalho, o seu planejamento para pensar o território. Mas eu não consigo fazer isso se eu não ouvir as pessoas, Fábio.
se as pessoas não se enxergarem como potentes, porque a gente, pessoa preta, pessoa que nasceu no interior, pessoa que nasceu afastado do centro de poder, a gente é ensinado a ver o outro como belo e a gente como feio. Então, a gente está falando de uma quebra de paradigma. Então, para mim, a questão maior não é se em São Paulo está sendo decidido coisas, se não é só se no Sul, no Sudeste, eles estão pautando narrativas. A minha questão não é apenas isso. A minha questão é como é que essas narrativas geram a construção do que não é belo para as pessoas do meu território. Entendeu? Não é só sobre como eu não estou nessa narrativa, é como essa narrativa afasta a inteligência do meu povo deles mesmos. E aí, quando eu afasto a possibilidade de Zé de Amaro se olhar como uma pessoa importante, que criou um sistema importante, que está gerando recurso, que é um empreendedor, sabe? Tem uma pessoa que desenvolveu um aplicativo tal, Zé de Amaro desenvolveu um sistema de pesca. Ele é tão importante quanto essa outra pessoa. Quando eu crio narrativa que afasta ele, sabe, da importância, que acaba com a autoestima dele, aí eu tenho um problema, né? E aí eu tenho um problema porque faz com que a gente aqui, que está longe, né, desse famoso centro do poder, sempre se olhe como inferior, como subalterno, sabe? Como menos importante. Então, uma pessoa menos importante não está na roda dos importantes. Se ela não está nas rodas dos importantes, qualquer coisa para ela serve. Para a gente não serve qualquer coisa. Existe uma coisa muito legal que eu considero nessas relações, assim, que é a gente não está para ser recebido pelo assistencialismo, entendeu? A gente está para ser recebido pela potência. Então, a gente está até lançando, a gente vai lançar uma coleção agora em setembro, que na verdade fala sobre a filantropia embaixadeira, contos e causos, né? A coleção chama Coleção Filantropia Baixadeira, Contos e Causos, onde a gente narra o que significa, o que é importante para a gente. As comunidades elas dizem o que significa ser importante. Tem uma coisa muito legal, Fábio, que uma das pessoas da comunidade escreve nessas histórias, que é assim, gente, carência aqui é falta de amor. Entendeu? Assim, a construção daquilo que é a perspectiva da comunidade. Então, veja, para mim, o nosso maior desafio é como é que vocês, onde vocês estão, tomando decisão, pautando narrativa, brigando pelo que é importante, pautam o que é necessário para mim a partir do que eu considero necessário, sabe? Então, assim, a gente tem um diálogo aqui que é sempre muito grande sobre, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque eu sou apaixonada por futebol, sou enlouquecida por futebol, por esporte, enfim, e eu sempre fico conversando sobre que um certo tempo a gente recebeu uma proposta de uma prefeitura para contribuir que a gente criasse um espaço de esporte dentro de uma comunidade. Eles queriam montar um ginásio poliesportivo numa comunidade rural. E a gente começou a construir. Bem, é direito das pessoas terem um ginásio poliesportivo, mas você trazer uma estrutura como um ginásio poliesportivo, como se fosse um extraterrestre para dentro da comunidade, sem qualquer diálogo sobre o que é a construção daquela comunidade, esse tipo de pauta é o que me deixa, por exemplo, Fábio, pensando no desafio que é a construção da narrativa pela narrativa, entendeu? Que é o que eu entendo como necessário, e aí você ainda tem o mais perigoso para mim é quando você ainda, por exemplo, diz como é que eles não querem um ginásio poliesportivo. Nossa, essas pessoas são muito ignorantes porque não querem um ginásio poliesportivo. Uma quadrinha boa para jogar, sei lá, uma estrutura legal para jogar, por quê? Né? Então, assim, para mim, eu fico muito contente porque o Baixada ele decide em algum momento de 2018, 2019, 2018 para frente, a entrar em mais espaços de discussão sobre filantropia comunitária, sobre desenvolvimento local, porque a gente entendeu que era importante que a gente tivesse
nesses espaços, na medida que a gente entendesse como importante, não na medida que os outros entendessem que era importante para a gente. E eu entendo que isso é muito importante para que a gente, sabe, também consiga não ser pautado, porque a gente não é matéria de jornal, tá entendendo? Notícia. Mas também ser percebido, assim, sabe? Dialogar sobre isso sem ataque, sem ódio, sem ferir o mundo, sabe? Só mesmo dialogando sobre que outras narrativas existem e necessidades para o desenvolvimento do território de determinado lugar podem ser, por exemplo, financiadas, apoiadas, criar parcerias, etc. E tal. Fantástico. E essa inversão que você fala, inversão no sentido de nós percebemos que é importante a gente também ir dialogar nesses espaços do centro, entre aspas. Eu emendo com a minha próxima pergunta, que e aí eu estou afirmando, na minha visão, a filantropia institucional, vamos dizer assim, deveria estar na mão das mulheres pretas, tá? Mas o nosso setor, infelizmente, é dominado pelos homens brancos que estão no topo, na elite e tal. Como é que você enxerga essa afirmação que eu estou colocando aqui? Fábio, para mim o Brasil inteiro devia estar na mão das mulheres pretas, porque se o Brasil tivesse inteiro na mão de mulheres pretas, a gente não estava nessa, sabe? Eu ia falar uma palavra aqui, mas é melhor não, a gente não estava nessa coisa que nós estamos agora, entendeu? Eu cresci num ambiente de matriarcas, assim, né? Eu cresci rodeada por mulheres tomando. Eu sempre achei que o mundo era feito só por governo de mulheres. Essa que é a questão para mim. A minha avó era parteira, eu via a vida acontecendo ali nos partos, eu achava que era coisa normal de se ver, sabia? Uma das coisas mais bonitas e vistosas do mundo era. Então, se alguém conseguia fazer um parto tão bonito como aquele, chefiar minha casa, chefiar a comunidade, tudo isso, apesar das dificuldades que a gente tinha, trazer beleza para a dificuldade, sabe? Não é maquiar a dificuldade, mas é trazer beleza para os processos que aconteciam dentro da dificuldade. Então, eu achava que o mundo inteiro tinha que ter esse governo. Mas, assim, filantropia para mim é um mundo, viu, Fábio? Assim, eu gosto de conceitos que se aterrizam. Eu não sou muito do voo. Eu gosto de sonhar muito, mas eu gosto mais das aterrissagens, assim, principalmente das que chacoalham, sabe? Das que causam certa emoção. Para mim, o Brasil ele tem um. É difícil falar sobre filantropia, né, nessa ótica institucional branca, se a gente falar sobre a construção do Brasil, sobre o que acontece no Brasil, né? Sem falar sobre racismo estrutural, sem falar sobre racismo no Brasil. E sim, eu fico triste, Fábio, porque a gente está falando sobre uma possibilidade. E para a gente que está trabalhando diretamente com organizações, possibilidade é passível de materialização. Então, quando eu, por exemplo, escrevo um projeto, eu estou falando sobre uma possibilidade, sobre um planejamento possível de materialização. Quando eu olho para o Brasil, fico pensando sobre possibilidade, por exemplo, da gente ter mulheres pretas chefiando vários lugares, eu falo de uma possibilidade longe de materialização. E isso me deixa triste, porque eu estou falando isso e alguém já falou isso há 20 anos, alguém já falou há 50 e alguém vai falar daqui a 100. Entendeu? Mas não existe outra forma da gente fazer isso sem a gente se responsabilizar. Nós, pessoas que estamos nos espaços onde essas decisões estão sendo tomadas, onde a gente está gerando entendimento, onde a gente está compartilhando perspectivas, precisamos o tempo inteiro assumir a responsabilidade que é construir o Brasil da forma como ele continua sendo construído, entendeu? Então, sim, existe uma alternativa, mas sim, ela não vai ser testada porque o nosso país é construído com base na hierarquia imoral de poder que sempre vai colocar a gente como corpos que estão entre parênteses, disponível. Né? Então, a gente está sempre indisponível para
gerar mudanças sistêmicas, é isso, assim, né? No nível mais escalado, assim, né? No nível mais profundo, no nível de destaque, né? E isso me deixa, obviamente, triste, porque é o que eu vivi a minha vida inteira, assim. E tem muita coisa nisso, Fábio. Por exemplo, eu posso te falar, a minha liderança é questionada o tempo inteiro, né? Porque eu sou uma mulher jovem, porque eu sou uma mulher preta, porque eu sou uma mulher maranhense. O que é o Maranhão? Porque eu sou maranhense, da Baixada Maranhense, porque a minha mini bio ela não é escrita como todas as outras mini bios são escritas. Estou falando de coisas pequenas que podem parecer bobagens. Bobagem para quem não está no nível de vivência que eu tô, né? Porque a minha mini bio não é formal o suficiente, porque a forma como eu escrevo não é formal o suficiente, porque eu só tenho 30 anos, né? Então, assim, uma categoria de deslegitimação que acontece o tempo inteiro, né? A gente está falando sobre isso, sobre como é que a gente também está alimentando essa lógica de competição que de onde eu estou partindo, eu já parti 10 quilômetros, sabe? De diferença da outra pessoa, sabe? Se é para a gente chegar no 20, eu partir do 0, a outra pessoa a partir do 10, eu já estou 10 quilômetros atrás, né? Mas a gente precisa observar isso, e a gente precisa não só falar sobre isso, mas identificar onde é que isso está acontecendo e se responsabilizar para mudar. Você colocou agora, você pintou um quadro do qual eu concordo, que é um quadro de uma competição muito desigual, desleal, né, muito injusta, histórica, mas ao mesmo tempo a gente escuta muito hoje o discurso da filantropia de forma ampla, vamos colocar assim, de colaboração, que todo mundo está colaborando, construindo redes e etc. e tal, tal, tal. Como que soa para você esse discurso da colaboração, visto a tua trajetória de ter crescido numa comunidade com sólidas relações de solidariedade? Como é que é para você ouvir esse discurso da colaboração hoje nesse setor? Olha, Fábio, eu estou viajando agora para o interior do estado, né? Estou fazendo aí visitando 5 cidades de hoje até quinta. E hoje no carro, em algum momento, a viagem estava muito longa. Já está longa demais. Sabe que o Maranhão tem 217 municípios, né? Meu amigo, para chegar daqui até o Tuparnaíba, eu levo 20 horas, que é o último município, assim, da bundinha do Maranhão. Se a bundinha foi lá embaixo, foi, né? O mapa que já está ali, fronteira com. Já é para ir para o Jalapão, para esses lugares aí, Alto Parnaíba. Então, você tem que. É quase como se estivesse viajando com criança. Tu tem que fazer uma programação para tu. É livro, é brinquedo, o que é que vem agora? Vou levar uma comida. É assim. Você é adulto, mas tem que viajar assim, dependendo da distância. E hoje eu peguei um livro do Rubem Alves, que é um dos meus escritores favoritos. Quem me conhece sabe. E em um texto dele, que ele estava falando sobre isso, sobre competição, porque a raiz da competição é identificar alguém que faz melhor, né? Não tem isso, né? A raiz da competição é identificar alguém que faz melhor. Quando você coloca duas pessoas para fazerem algo que tem a lógica da competição, você está querendo tirar alguém que é melhor do que o outro de acordo com aqueles critérios, né? Como eu vejo, a gente tem competição no setor, sabe? Nós não vamos partir do princípio de que a gente colabora mais do que compete. Eu acho que a gente está num equilíbrio de competição e colaboração. Agora a pergunta é, eu estou competindo porque eu quero competir para deixar marcado que eu sou melhor do que você, ou estou competindo porque sim, o campo pressupõe uma competição, e eu não estou falando só competição por recurso, eu estou falando sobre competição de narrativas, competição de curtidas nas redes sociais, competição de quem foi dado hashtag pelo digital influencer, entendeu? E tá tudo bem se a organização quer crescer no Instagram, tá tudo bem se a organização quer ter 5 milhões por ano, tá tudo bem se a organização captou muito,
Mas o que não está bem é se você, fazendo isso, transforma o outro em apenas um outro. Sabe? Isso não está bem. Então, assim, o Baixada ele tem uma opção, que é colaborar. A gente tem uma opção, porque a gente entende que a gente não tem a resposta para tudo e que é importante entender que, inclusive, o nosso, não sei não, hein, Fábio? Acho que tu fez uma pesquisa muito boa, porque o nosso último episódio do podcast O Que Será de Nós, a gente fala sobre competição e colaboração, cara. Meu Deus do céu. Então é isso. Então, assim, a gente colabora porque a gente entende que essa rede fortalece as organizações, que fortalece o território, que fortalece as pessoas. Se Fábio decide, como organização, captar 10 milhões de reais e o Baixada decide captar 500 mil, Fábio não é melhor do que o Baixada. A gente tem uma decisão e é importante respeitar essa decisão, entendeu? Que não tira o meu critério. Se eu tiver 1.500 seguidores e você tiver 700, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, porque cada um constrói a prioridade que precisa para dentro daquilo que é a missão que desenvolveu para a organização que tem. Então, mas é importante a gente reconhecer que a gente está falando sobre narrativas, né? Então, é quem estuda mais, quem conhece mais filantropia, quem consegue traduzir filantropia em 10 idiomas, entendeu? Quem desenvolveu o sistema tal, e tá tudo bem também da gente ter estudiosos, tá tudo bem da gente... Mas é importante que a gente também se entenda como um setor que, como os outros setores, tem a competição da matriz daquilo que é o nosso funcionamento de hoje em dia, sabe? Quando você decide que você não colabora com alguém porque você acha que você vai fortalecer essa pessoa e essa pessoa vai ter mais fama que você está competindo. Entendeu? Quando você acha que só você consegue dominar a narrativa de filantropia comunitária no Brasil e ninguém mais, e você, portanto, não colabora com mais ninguém, você, portanto, não estabelece com mais ninguém, você, portanto, ignora, você está competindo. Entendeu? Então, não estar no mesmo grupo de estudo não significa que a gente está colaborando 100%. Colaborar, para mim, tem uma... Colaborar, veja, para eu ser quem eu sou, a minha avó teve que colaborar o tempo inteiro, sabe? A minha avó nunca cobrou, Fábio, um tostão de ninguém para fazer parto. E eu não entendia por que aquela mulher estava fazendo parto e a gente estava repetindo o almoço e a janta com meio quilo de farinha para render mais. E eu ficava pensando, mas quanto será que é para uma criança nascer? Porque a minha avó desocupa a casa inteira. A gente tem que ir embora daqui. A minha avó, eu tenho que ser assistente, que eu tenho que recolher os matinhos lá no quintal, fazer o chá. E eu já estava entendendo que isso é trabalho. Eu já estava fazendo o chá, eu tenho que dar para a moça. Aí a moça senta na cama da minha avó. E eu pensando, o que significava isso? Mas a minha avó recebia, sabe o quê? Que a minha avó recebia? Um bolo de tapioca, um pacote de café. Entendeu? Isso é colaboração. Isso é. Porque as duas pessoas estão pensando numa finalidade, sabe? E a minha avó não tinha café. E o nosso setor é isso. Então, assim, eu estou o tempo inteiro querendo ser tudo, sem reconhecer que Fábio é uma coisa desse tudo que eu quero ser, e estar com o Fábio é melhor do que eu querer ser tudo. Entendeu? Assim, para mim, a gente perde essa maravilha que é estar conectados, assim, como comunidade. Para mim, o que faria a gente sair de um ponto ao outro em relação a essa questão, Fábio, é olhar uma comunidade como ela acontece de verdade, sabe? Ir lá para dentro de Aningas, em São Vicente Ferrer, aqui no Maranhão, e olhar como Aningas acontece de verdade. Porque enquanto todo mundo de Aningas não tiver casa, todo mundo fica triste e ninguém fica satisfeito porque alguém de Aningas não tem casa. Entendeu? Essa que é a lógica da parada, sabe? Essa é a lógica da parada. De que adianta um ter uma casa, um condomínio fechado, enquanto tem gente sem? É isso.
E você citou na tua fala o podcast, né, O Que Será de Nós, que eu escuto, acho muito legal. E essa emenda na minha próxima pergunta, que é como está sendo para você, de repente, receber um convite para ancorar, co-ancorar um podcast? Você já tinha feito isso? Como é que chegou essa nova macaxeira no seu colo? Eu acho que essa não é uma macaxeira, essa é um socó. Socó é um instrumento que a gente usa aqui para pescar, viu? É um dos mais difíceis que tem. Mas os peixinhos que vêm com ele são os mais gostosos, os mais bonitos. E o processo também de você pescar com o socó requer um tempo bonito, sim, também, Fábio, de aprender, de entender os tempos, que está do lado, os rios. É muito difícil eu falar, nas minhas falas, eu não fazer uma comparação com o território de onde eu venho. O que será de nós é o que será de nós, assim, né? É uma pergunta que não tem resposta, porque o que será de nós muda a cada hora e muda para cada pessoa que existe. O sentido dele é fazer você sentir, sabe, do mais profundo daquilo que é a sua relação com o campo, com o terceiro setor, assim, né? Então, o que será de nós é um podcast que é feito em comunidade e bem aí foi onde eu já gostei. Acho que quando eu recebi o convite, muito engraçado, porque eu recebi esse convite, eu sempre falo que o IACP pensou bem como me faria esse convite, porque eu recebi esse convite no meio do mato. E é bem difícil eu responder não no meio do mato, né? E no meio do mato do meu território. A Kika perguntou para mim se eu queria ser apresentadora do podcast no meio do mato do meu território. As árvores falavam sim antes de mim, entendeu? Mas qual que é o interessante do podcast? É que ele é feito em comunidade. Então, ele tem um senso de pertencimento, para mim, assim, que eu nunca tinha... Disseram até que eu descobri que quem faz podcast é podcaster. No Maranhês é podcaster. Assim, bem com R, assim. É podcaster. E, assim, eu nunca tinha feito isso. Mas, sabe quando você está com uma galera que elas entendem todos os processos e é isso, a construção coletiva que não hierarquiza, que coloca o horizonte como possibilidade e de repente o horizonte ele está grande para todo mundo e você constrói a partir do horizonte. É assim que a gente faz no podcast Que Será de Nós, assim, com uma forte presença da comunidade de aprendizagem do IACP. Ele é feito da gente para a gente mesmo, entendeu? Ele tem uma produção de conhecimento que é a partir das vivências das pessoas, ele não é feito a partir do além, do imaginário, é feito a partir do que as pessoas vivenciam, né? E ele traz temas que são do cotidiano, né? Então, por isso que ele é em comunidade. Eu gosto sempre de dizer isso, é um podcast feito em comunidade, assim. E para mim tem sido uma alegria constante. A gente está indo para o nosso último episódio, a última, como é que chama? Último episódio da temporada. Então, são só 5 episódios. Vamos gravar o último agora. É isso, eu acho que é muito legal ver as pessoas ouvindo, comentando, sabe, acompanhando. Porque o que a gente quer mesmo, Fábio, com esse podcast, é falar sobre as dores e delícias do que é ser a gente como pessoa e a gente como organização, né? E você que está ouvindo a gente aí do outro lado, depois de ouvir esse podcast, coloca o outro na lista, que é o que será de nós, entendeu? Porque aí você vai... É assim, a gente vai se ajudando. Você escuta esse, vai escutar o que será de nós, depois de escutar o que será de nós, vai escutar este. É assim, né, Fábio? Com certeza. Obrigado pelo merchan e o link está na descrição. Então vai facilitar ainda mais a vida. É só dar um clique, já vai cair lá. E eu já provoco você depois a conversar com o pessoal e já pensar em novas temporadas, porque a oralidade, ela vicia, e você sabe bem disso. Quando a gente consegue transformar isso vamos colocar assim, num produto, vai, eu não gosto desse termo, mas que outras pessoas possam escutar, acho isso fantástico, o alcance é muito legal. Eu considero importantíssimo, viu, Fábio? Assim, eu acho que cada vez, eu acho que nunca é demais, porque a gente está falando sobre perspectivas, sobre narrativas, sobre trabalho, entendeu? Então, sabe, impacto, poxa,
traz muitos temas legais. O que será de nós? É isso, a gente não está competindo aqui como podcast, a gente está se fortalecendo. Porque se você quiser saber, por exemplo, mais, eu não falo sobre Diane no que será de nós. Eu já falei sobre mim, fiz uma descrição sobre mim aqui. Tá entendendo? Então, quer saber sobre mim? Vai ao Impacto na Encruzilhada. É isso. Quer saber mais sobre colaboração e competição? Vai lá no 4º episódio do Que Será de Nós, entendeu? É isso. A gente está colaborando, sabe? Que essa legal. É a vibe. Não, tem espaço para todo mundo, com certeza. Tem, claro. Bom, Diane, para a gente fechar aqui, agradecer, papo muito legal, mas a sua generosidade, assim, a sua alegria de estar aqui, da gente trocar. É uma curiosidade mesmo, você falou que você gosta de futebol. Conta mais sobre isso. Então, eu jogo desde pequena, né? Eu jogo desde pequena, eu tinha o sonho de ser jogadora de futebol, quase realizei, mas eu desisti. Em qual clube? Werder Bremen, mas eu fiquei com saudade de casa, entendeu? Eu ia para Eu fiquei com saudade de casa. Sou corintiana. Aqui no Maranhão eu sou motense. E futebol sempre foi minha paixão. Tu sabe, Fábio, uma coisa muito, muito curiosa, né? Porque eu sou... A minha vida... Quando eu entrei nessa primeira ONG que fez o processo de indução do Baixada, eu fazia trabalho na área de esporte, né? Então eu fui porque um amigo meu me convidou e ele disse assim, lá jogar bola. Eu só fui por isso mesmo, eu não sabia o que era um projeto social, né? Eu tinha 12 anos, imagina, fiquei até os 18. E aí aos 18, formação me convida para virar uma profissional da organização, para eu integrar o corpo de profissional. E aí eu comecei minha carreira no terceiro setor aos 18 anos, assim, 18, 19 anos. Então desde lá eu tô aqui. E aí o que eu fiz? Meus primeiros projetos no terceiro setor foram de esporte. Eu criei a incubadora de esporte e cidadania, que hoje no Maranhão é o espaço que mais dinamiza esporte e cidadania no estado. Então, eu desenvolvi várias tecnologias. Eu criei a incubadora, virei empreendedora, virei fellow Ashoka por conta da incubadora, né, de esporte e cidadania. E aí a incubadora desenvolvia várias tecnologias sociais, por exemplo, a primeira quadra móvel que a gente, enfim, da América, acho que foi a primeira quadra móvel do mundo, eu acho. Teve umas coisas assim, uns reconhecimentos, eu não lembro bem, assim, eu nunca fui apegada a essas coisas, entendeu? De coisa de reconhecimento, essas coisas. Tem que botar no Google aí meu nome e vai aparecer umas coisas. Então eu empreendi muito, assim, socialmente, né? Como ONG na área de esporte, com muitas coisas. Olimpíadas Brincar e Jogar, uma escola de formação de jovens líderes chamada Escola de Mediação. Aí umas quadras... A Sony pegou uma quadra móvel, jogou para uns países, porque era uma ideia muito legal, porque é uma quadra que dá para montar em qualquer lugar, na escola. Então, minha paixão por futebol foi ampliando, assim, né? Mas eu comecei nessa vida mesmo do terceiro setor com o futebol. Porque depois que eu disse que eu não queria mais ser jogadora, aí o Formação me convidou para trabalhar com eles, aí eu já fui começando a fazer... Porque eu já tinha muita vivência. Olha que legal, Fábio. Eu tinha muita vivência já de o que eu queria que existisse na minha comunidade, na minha cidade, que me faria aprender de forma mais efetiva, me faria sonhar mais e me faria acreditar em mim mesmo, sabe? Então, isso tudo ajudou eu criar essas coisas. Porque eu já tinha essa leitura do que sabe, nascer no meu território significava. Entendeu? Para onde eu queria, qual é o outro lado do rio que eu queria atravessar, sabe? Que legal. Então é isso. Que posição que você joga? Rapaz, olha, eu sou atacante nata. Mas você é um 9, um 11, um 7? Eu sou um 11. Ponta esquerda. Exato. Tu gosta de futebol, né, Fábio? Legal. Eu sou palmeirense, olha aqui o símbolo. Tá, a propósito, mas eu gosto de futebol, mas meu pai é corintiano, então eu aprendi a respeitar as
Mas diferente. E meu Não, irmão é mas São tem Paulino. alguma. Não, Fábio, tem alguma coisa errada aí, gente. Tua mãe é o quê? Minha mãe, acho que ela é agnóstica. Ela falou: eu não vou comprar essa briga com ninguém, deixa eu fico na minha aqui. Nossa, um São Paulino, um palmeirense e um corintiano Que assim, junto coisa, no né? Natal. É bom demais, entendeu? Ah, mas que legal, Diane. É legal falar dessas outras coisas também, que a gente só fala É, dos assuntos sérios. pois Não que o é, futebol não seja, mas de outros assuntos que a gente às vezes não tem espaço para falar, né? Eu acho claro. que é E legal. porque a gente é um ser integral, né, Fábio? A gente é um ser integral, então a gente às vezes também, sabe, sofre demais no nosso campo, romantiza demais o nosso campo, e às vezes a gente esquece de ser gente, sabe? Exato, exato. Esquecer de ser gente é uma das maiores doenças que existem. Porque ser gente é tão bom, sabe? É tão bom botar o pé no barro, é tão bom ver o sorriso de alguém 6 horas da manhã e você nem sabe por quê, porque 6 horas da manhã alguém está sorrindo que acabou de acordar, sentir um cheirinho de um café no mato, entendeu? Sei lá, ver as gaivotas dançando, os pássaros dançando, ser gente ou simplesmente se deixar ser feliz, sabe? E a gente está o tempo inteiro buscando a felicidade do outro, é para o outro, e a gente não está se vendo como parte do outro, sabe? Como parte daquela pessoa. Tudo que eu faço para o meu território, eu faço por mim também, sabe? Porque quando alguém se desenvolve, eu me desenvolvo junto com aquela pessoa. Quando uma árvore está de pé, eu também fico de pé. É isso. Quando o rio corre, eu também corro. Porque eu sou parte de tudo isso. A gente está nessa cadeia da interdependência. E ser feliz é importante. Viu, meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo a gente aqui? Ser feliz é muito importante. Viu? Muito importante. Sejam felizes, é isso aí. Sejam felizes. Muito Diane, obrigada, Fábio. te agradeço Foi demais. Adorei. demais, demais. Eu também adorei. Valeu. Valeu. Abração. Abraço.